Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Município, um espaço destinado à discussão de temáticas de interesse das nossas administrações municipais. Na edição de hoje, vamos falar sobre a CEFEM, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, esse importante recurso financeiro que está à disposição dos nossos municípios mineradores e que sofreu algumas mudanças recentes e muito significativas na sua legislação, principalmente e basicamente com a publicação do Decreto 9.407 de 2018 e da Lei 13.540 de 2017. E para abordarmos esse assunto, contamos com a presença aqui de Thalita Alves, supervisora do Núcleo Econômico da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e consultora da GTM Consultoria. Thalita, seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer muito grande contar com a tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer também falar um pouquinho mais com os nossos municípios. Thalita, mais de 2.000 municípios no Brasil recebem o CEFEM, né? E os gestores públicos municipais desses municípios, eles, com a mudança dessa legislação, ficaram um pouco perdidos. O que tu poderia passar para esses nossos gestores? Bem, praticamente, Martim, foram 4 das principais mudanças assim, com relação a essas novas leis. Então, a principal mudança é com relação à distribuição da CEFEM, a base de cálculo, alíquotas e hipóteses de incidência. Focando primeiro nas hipóteses de incidência, nós podemos iniciar dizendo que a CEFEM agora ela passa a incidir também na venda entre empresas do mesmo grupo econômico, empresas coligadas e integradas. Diferente disso, na legislação antiga, não incidia a CEFEM nessas etapas de venda entre empresas do mesmo grupo. É o que acontecia muito com a Vale, que tem a produção mineral e ela transferia essa produção para empresas dentro do mesmo grupo e não incidia a CEFEM. Então os municípios perdiam muito nessa etapa. Uma outra hipótese de incidência que surgiu é no consumo, né? Então, quando o bem está sendo industrializado, passa a ser também incidida a CEFEM, e quando o beneficiamento está sendo feito em estabelecimentos de terceiros. Então, são 3 novas hipóteses de incidência que não existiam antes. Com relação à base de cálculo, a grande mudança mais significativa é com relação à receita bruta. Né? Antes dessa nova legislação, a base de cálculo era a receita líquida, deduzido impostos e deduzido seguro e frete dessa mineração. Agora não. A base de cálculo é sobre a receita líquida, sobre a receita bruta, perdão, de venda, deduzindo ainda os impostos que incidem na comercialização, como o IPI, o ICMS, mas não pode, fica vedado a partir dessa nova legislação a dedução de frete e seguro. Então essa foi a principal mudança com aspecto de base de cálculo. E aí nós temos outra mudança significativa que é quanto às alíquotas, né? Nós tivemos várias majorações de alíquotas, especialmente do ferro, que é o principal mineral brasileiro, né? Então ele passa de 3% como alíquota a 3,5%. O nióbio, que também é um importante minério para o Brasil, ele passa de 2% para 3%. O ouro, que antes era 1%, agora é 1,5%. E nós passamos também a tributar um pouco mais as nossas pedras preciosas. Antes era uma alíquota ínfima de 0,2% e agora passou a ser 2% as alíquotas de pedras preciosas e metais nobres. E aí nós chegamos então na principal mudança que eu acho que atinge diretamente os municípios, que é com relação à distribuição da CEFEM como um todo. Antes dessa nova legislação, os municípios recebiam 65% da CEFEM, 12% dela ia para a União e 23% para os estados. Com a nova legislação, nós temos que os municípios mineradores, onde está a extração, passa a receber 60%, tem uma queda de 5%, que é, na verdade, recuperada com relação à base de cálculo, a majoração de alíquotas. Então, isso acaba fazendo com que a CEFEM fique elas por elas, vamos dizer assim, não perde tanto nesses 5% aí que reduziu. 15% da CEFEM passa a ser destinada aos municípios impactados. O que seriam esses municípios impactados? Aqueles que são cortados por infraestrutura de transporte, aqueles que têm embarque e desembarque de minerais, aqueles que têm estruturas de estéreis, pilhas de estéreis no seu território. Então, esses municípios passam também a ser beneficiados.
é uma demanda que foi solicitada grandemente por municípios, especialmente no Maranhão, que são cortados por estruturas ferroviárias e dutoviárias dessa mineração. Então, basicamente, é essa grande mudança. E esses municípios impactados, esse repasse já está acontecendo? Então, infelizmente, Martin, nós estamos em 2018, finalzinho do ano, ainda não foi editado os atos normativos da Agência Nacional de Mineração para que esses municípios, de fato, comecem a receber. Qual é a grande dificuldade? A Agência Nacional ainda não tem os dados de quem são esses municípios impactados, ela ainda precisa fazer esse levantamento. Então, nesse sentido, o que acontece? Qual é a realidade hoje? Os 15% que seriam destinados para os municípios impactados estão sendo destinados para os estados. É o que a própria legislação prevê. Enquanto não se editar atos para essa transferência, os estados recebem. E onde, Thalita, os municípios podem aplicar esses valores? Porque uma estimativa aí são 1,16 bilhões de reais recolhidos pelos municípios mineradores. De fato, os municípios têm arrecadado bastante, mesmo com essa crise, a CEFEM ainda tem se mantido em um valor significativo, e os municípios podem investir esses recursos na infraestrutura do município, como por exemplo, especialmente aqueles que têm a mineração em si, né, existe um impacto grande ambiental ali e o município pode investir na infraestrutura para recuperar aquele meio ambiente, o município pode investir em ações para a comunidade. Então, assim, o recurso ele só está extremamente vedado para o pagamento de dívidas e para o pagamento do funcionalismo público. Tá? Mas ele pode ser aplicado em infraestrutura e naquilo que atender a necessidade da população. Ok, Thalita. Muito obrigado pela tua participação. Nós estamos, então, pessoal, por hoje, encerrando esse nosso papo de município, né? Queremos agradecer aqui a presença da nossa consultora, Thalita Alves, que gentilmente e com a sabedoria e com a simpatia de sempre, né, esclareceu alguns pontos importantes dessas mudanças significativas ocorridas na CEFEM. Muito obrigado pela tua presença. Vamos lembrar também, gente, que todas essas alterações, né, na legislação e muito mais sobre esse assunto, você confere no curso da CEFEM, que está sendo atualizado em nossa plataforma, né? Um curso apresentado também pela própria Thalita. Acesse então o nosso site e conheça os nossos cursos da nossa plataforma de ensino à distância, ead.gtmweb.com.br. Nós agradecemos a sua companhia e até uma próxima oportunidade.